Vamos continuar, pessoal, com essa terceira parte sobre habeas corpus. Eu gravei duas partes, essa aqui é a terceira e última parte. E eu vou passar para vocês 10 hipóteses em que não se cabe habeas corpus e outras 3 em que pode ou não caber. Antes, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Agradeço a todos que se inscreveram até agora. Muito obrigado. Se você quiser, você pode sugerir temas para que eu possa tratar nos vídeos seguintes. Eu vou procurar o máximo possível atender a todos vocês. Muito obrigado e vamos começar a nossa aula. Então, 10 hipóteses, 10 casos em que não caberá habeas corpus. Caso número 1. Não cabe habeas corpus em favor de pessoa jurídica. Eu já falei sobre isso. Pessoa jurídica não se locomove, então não há que se falar em impetrar habeas corpus em favor de pessoa jurídica, muito embora a pessoa jurídica ela possa impetrar habeas corpus em favor de pessoa física, mas não pode ser impetrado habeas corpus em seu favor, em favor de pessoa jurídica. 2. Impeachment, processo de impeachment. Se o presidente ele pode sofrer impeachment nos casos em que cometer crime de responsabilidade. Como nesse crime de responsabilidade as penas impostas ao presidente são de perda de cargo e suspensão de direitos políticos, não vai restringir sua liberdade de locomoção, ele não vai ter uma pena privativa de liberdade, também não cabe habeas corpus em processo de impeachment. Terceiro caso, processo administrativo. Processo administrativo tributário, processo administrativo disciplinar, processo administrativo em geral. Não cabe habeas corpus em caso de processo administrativo, tá? Até porque o processo administrativo vai levar apenas ao quê? A uma punição, vai levar a uma punição disciplinar, vai levar a uma demissão do cargo, algum tipo de penalidade administrativa. Não vai restringir a sua liberdade de locomoção. Se não vai restringir sua liberdade de locomoção, se você não vai ser privado do seu direito de ir e vir, não vai sofrer uma pena restritiva de liberdade, não cabe habeas corpus. Quarto caso, pena pecuniária. Se você sofrer em algum processo uma pena de multa, você não pode atacar via habeas corpus. Essa é bem lógica, né? A lógica de tudo isso aqui, todos esses 10 casos e mais esses 3 casos, é que se não tiver possibilidade, nem que seja remota, de você ser privado de sua liberdade de locomoção, então não caberá habeas corpus. Então, se você está sofrendo uma pena de multa, essa seja a única, né? Não esteja ferindo sua liberdade de locomoção, você não esteja sendo sujeito a uma pena privativa de liberdade, não pode atacar via habeas corpus. Quinto caso, eu botei um asterisco porque a questão do militar tem um detalhe, tá? Em regra, não cabe habeas corpus para o caso de prisões militares, tá? No caso de prisão disciplinar militar. O militar, ele pode ser preso mesmo sem ser em flagrante delito e ele pode também ser preso sem ordem escrita e fundamentada do juiz, tá? O militar é uma exceção. Agora, em regra, não cabe habeas corpus contra esse tipo de prisão disciplinar militar. Porém, para examinar a legalidade, aí sim é possível atacar via habeas corpus. Como, por exemplo, se a autoridade que determinou a prisão não é a autoridade competente para fazê-lo, aí eu posso atacar via habeas corpus. Mas a regra é que não ataca, tá? Mas existe essa exceção em relação a critérios de legalidade. Sexto caso em que não cabe habeas corpus, perda de cargo ou função. A lógica é a mesma. Se você está sofrendo uma pena de perda de cargo, perda de função, perda de patente, não cabe habeas corpus. Você não vai sofrer uma pena restritiva de liberdade, não cabe habeas corpus. Sétimo caso onde não cabe habeas corpus, direito de visita do preso. Não cabe habeas corpus para você discutir o direito de visitar preso. Inclusive, isso já foi um caso real em que uma mãe pediu um habeas corpus para o ter o direito de ter contato direto com o filho, já que ela foi proibida de ter o contato direto. Ela pôde visitar, mas não pôde ter o contato direto. Foi através daquelas cabines que deixa uma diferença física entre a pessoa e o detento. Ela não gostou, entrou com pedido de habeas corpus, mas foi negado. Não cabe habeas corpus para discutir o direito de visita de preso. Oitavo caso.
Não cabe habeas corpus para discutir o direito de visitação do menor. Se você está numa disputa judicial por seu filho, você não pode impetrar habeas corpus para ter o direito de ir visitá-lo, tá? Não é admitido o habeas corpus, nem para direito de visita de preso e nem para visitação de menor cuja guarda esteja sendo discutida judicialmente. Nono caso em que não cabe habeas corpus, pena extinta. Se a pena já tiver sido extinta, se não houver mais a possibilidade de você sofrer privação em sua liberdade de locomoção, não há que se falar em habeas corpus. Se a pena estiver extinta, não caberá habeas corpus. 10º caso em que não cabe habeas corpus, decisões do plenário do STF ou de qualquer das turmas do STF. Não cabe habeas corpus, você não pode atacar via habeas corpus das decisões do plenário ou de qualquer das turmas do Supremo Tribunal Federal. Então, esses são os 10 casos em que não se pode impetrar habeas corpus. Todos os itens aqui já foram cobrados em alguma prova, nem que seja em uma alternativa, tá? Eu não vou passar nada aqui que não tenha sido já cobrado em prova ou que não tenha uma grande possibilidade de ser cobrado. Observação aqui em relação a inquérito policial, quebra de sigilo, aqui pode ser fiscal, de dados e bancário. E interceptação telefônica. Aqui tem umas observações. Em relação ao inquérito policial, em regra, não cabe habeas corpus. Porém, se o inquérito policial não tiver justa causa, e o que é justa causa, indícios de autoria e materialidade delitiva, se não houver justa causa no inquérito policial, se não houver esses dois itens, você pode atacar via habeas corpus e vai trancar o inquérito policial. Mas a regra é que não se ataca via habeas corpus. Se tiver um vício nesses dois requisitos, aí sim você pode atacar via habeas corpus. A regra é que não, a exceção é que pode, se não houver justa causa. Quebra de sigilo fiscal, de dados telefônicos, a regra é que também não se ataca via habeas corpus. Porém, se você estiver respondendo a um processo criminal e essa determinação de quebra de sigilo for ilegal, for arbitrária, isso significa que você pode sofrer uma pena restritiva de liberdade, já que está respondendo um processo criminal. Então, se a quebra de sigilo for ilegal, tiver algum vício de legalidade, então você pode sim atacar via habeas corpus para retirar do processo as provas obtidas pelo meio ilegal. Então, a regra é: não cabe habeas corpus contra quebra de sigilo bancário, fiscal, de dados. Porém, se a determinação da quebra de sigilo for arbitrária ou ilegal, você estiver respondendo a um processo criminal, aí caberá sim habeas corpus. E a questão de interceptação telefônica é o mesmo raciocínio da quebra de sigilo. Em regra, contra a interceptação telefônica não cabe habeas corpus. Porém, de forma arbitrária a interceptação telefônica e você estiver respondendo a um processo criminal e existindo a possibilidade de você sofrer uma pena restritiva de liberdade, então aí sim, havendo ilegalidade no pedido de interceptação, aí sim você pode atacar via habeas corpus. Mas a regra é que não se pode impetrar, salvo no caso aqui de inquérito policial, no caso de quebra de sigilo e no caso de interceptação telefônica, a regra é que não cabe habeas corpus. No caso de inquérito, vai caber habeas corpus se não houver justa causa, indícios de autoria e materialidade delitiva. Na quebra de sigilo, se a quebra for ilegal, assim como na interceptação telefônica, se for tomada alguma medida ilegal e você estiver respondendo a um processo criminal em que possa vir a sofrer uma pena restritiva de liberdade, aí sim caberá habeas corpus, mas a regra é que não cabe. Com isso, eu encerro aqui essa terceira e última parte sobre habeas corpus. Posteriormente, eu vou gravar um vídeo sobre questões de concursos públicos. Se você gostou do vídeo, mais uma vez, gostaria de repetir: curta, compartilhe, se inscreva no canal, indique esse canal para pessoas que você conhece, que estejam estudando para concurso público. Deixe sua sugestão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima, se Deus quiser.